Bem-vindos! 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 Sou Lucas Cabral, líder em vendas. Eu sou Jonathan Martins, coordenador de marketing. Sou Alex Nascente, mentor e empreendedor. E agora é hora de tomarmos um café e falarmos de negócios. Bora com a gente? Bem-vindos a mais um episódio Café e Negócios. E hoje nós estamos aqui com um convidado inenarrável, né, Alex? Pra lá de especial, o grande Tobias. Te apresenta, Tobias, e depois nós vamos deixar ele falar um pouquinho sobre finanças, né? Finanças aí num momento extremamente complexo, neofágico, né, Alex? Então te apresenta para nós, Tobias, por favor. Bom, pessoal, primeiramente é um prazer estar aqui presente para falar de um tema que eu considero tão importante para o empresário brasileiro hoje, que é finanças e diversificação global, né? Falando um pouquinho mais da minha trajetória, eu já atuo há 12 anos no mercado financeiro. Hoje venho atuando aí como sócio de uma consultoria de investimentos de Porto Alegre, que é a GameInvest, e busco, a partir disso, né, tá atuando diretamente com o público investidor, conscientizando justamente, né, dessa importância, desse cenário aí que a gente vive hoje no Brasil, que é muito delicado, né? Principalmente na questão do blindagem patrimonial, né? Perfeito. Então, cara, mas conta mais aí para nós sobre esse processo todo de investimentos globais, hein? Hoje a questão do investimento global, ela ainda é muito pouco relevante no Brasil, né? Se a gente olhar para a população brasileira, a representatividade do investimento brasileiro lá fora é menos de 1%. A representatividade interna ainda é muito tímida, né, Tobias? Mas é que não se tem uma cultura, né, difundida que nem, por exemplo, assim, eu volto a falar que quantas vezes nós já falamos, inclusive, aqui no episódio, da questão da educação financeira, que ela deveria ser uma cadeira escolar, né? Falando justamente nessa questão, né, do Bombarda. Vontade não faltou, né? Meus tempos de Sebrae apresentamos 3 projetos e não fomos ouvidos, né? Como nós somos da época da escola do século passado, né, Alex? Então, eu até ainda tive técnicas comerciais na escola, né? Que era muito bom já. Colégio polivalente. Com certeza, acho que propostas nunca faltaram, né? E até o que vocês fazem aqui hoje eu acho muito importante para levar mais conteúdo, né? Então, é algo muito cultural e aos poucos, com todo esse conteúdo que vocês já entregam e buscam entregar, eu acredito em mais pessoas buscando fazer isso da mesma forma, a gente vai conseguindo mudar um pouco essa cultura do brasileiro, justamente, né? Já vem muito da questão da mudança da poupança ainda também, né? Que muitos investidores ainda investem em poupança, avançaram para outros investimentos, renda fixa, renda variável, e agora acredito que o próximo passo aí, com certeza, vai ser a internacionalização, né? E, cara, assim, tu falou uma frase que eu vou entrar em específico nela, que eu achei muito relevante, que é a questão de se o Brasil balança, será que a gente não tá levando a gente junto, né? E o nosso negócio para essa, vamos dizer assim, instabilidade. Quando tu falou ali questão de poupança, principalmente, né? Eu acho que ainda é uma cultura muito, como é que eu vou dizer? Muito provinciana, voltada à questão assim, eu boto na poupança porque eu tenho liquidez, né? E as pessoas até por, acho que, falta de conhecimento sobre a questão de investimento e liquidez, né? Com certeza, Lucas. Isso é muito da tradição, né? Vem dos nossos avós. O investimento no imóvel é assim também, é cultural do brasileiro, Perfeito. Né? Quando a gente vai para países desenvolvidos, o jogo muda totalmente. Pega no mercado americano, os americanos investem predominantemente já em bolsa, em outros ativos. É cultural, o pai começa a comprar para o filho já ações e isso é instigado, né, na cultura. Aqui não, aqui no Brasil a gente viu muitas vezes nossos avós ganhando dinheiro com imóveis, que não tem nada de errado nisso, é uma excelente forma, né, de investir e rentabilizar o seu patrimônio através dessa forma, mas é apenas uma das formas, né, e aí a gente precisa hoje pensar muito em buscar outras formas, principalmente para o empresário brasileiro, né, que hoje ele já está muito suscetível a tudo que acontece no Brasil, toda essa situação que a gente está vivendo agora, ligada ao governo, ligada a tarifaço aí do Trump, tudo isso vem cada vez mais ficando evidente o quanto que é necessário para o empresário que já tem ali a sua concentração, né? Toda a receita, os clientes, toda a base ali que gera receita fundamental para ele já atrelada ao real. E aí muitas vezes ele acaba deixando o patrimônio financeiro dele, da pessoa física, também exposto ao real.
E aí, em momentos de crise, como a gente está passando agora, como já passou em alguns outros momentos, a tendência é sempre a gente ver uma valorização muito forte do dólar. A gente pode puxar poucos exemplos aí recentes do passado e já ver de forma muito clara isso, né? Agora, a pandemia foi algo global e o dólar subiu mais de 30% frente ao real. Verdade. Se a gente volta um pouquinho mais em 2015, crise da época da Dilma aqui no Brasil, a valorização do dólar frente ao real chegou a bater próximo de 50% em poucos meses. Poxa, é uma crise no Brasil, mas se a gente volta um pouquinho mais, em 2008, crise lá nos Estados Unidos, imobiliária. Mesmo sendo lá fora, o que aconteceu? O dólar se valorizou mais de 50% frente ao real. Então, o dólar sempre foi um porto seguro para o mundo inteiro e dificilmente vai deixar de ser. Né? Então, quando o empresário, o investidor brasileiro, ele busca diversificar suas fontes numa moeda forte como essa, as chances dele estar mais protegido frente a esses cenários, ela é muito maior. Mas é que assim, deixa eu te fazer uma pergunta agora, que é uma dúvida minha, fala. Eu acho que a gente precisa só colocar assim, tipo, vamos colocar em, né, como tu em veio escalas. em linha, eu acho que precisa voltar em linha, né? Tipo, o brasileiro, ele começou com essa movimentação de passar um pouquinho para outros investimentos a partir aí, tipo, 2010, mais ou menos, foi realmente que a bolsa começou a capitanear. Vamos pegar já para... Muito com o movimento da XP na época. Isso. Exatamente. Mas a gente tem Eu ia dar esse nome, né? Eu ia dar crédito, né? Mas o que acontece? Cara, ainda é muito tímido, né? Então eu vejo que é uma coisa que é importante a gente colocar, Lucas, né? Que é o seguinte, cara, hoje a gente está falando para empresário, né? Enfim, nesse sentido. Cara, hoje o empresário ele tem que se assessorar. Hoje nós falávamos na nossa reunião, né? Nós estávamos hoje fazendo atendimento, né? De consultado, a gente falava, cara, hoje o empresário tem que se assessorar de uma boa consultoria, mas não é só mais o consultor. Consultoria fiscal. Exata, né? Tributária. E uma consultoria contábil. Então, o contabilista não é mais o contabilista aquele que assina o documento, que só tira a guia no site e deu. Precisa ser complementar. E é isso que eu quero chamar a atenção para o nosso público que está nos assistindo, né? Você, empresário que está nos assistindo, a hora e o jogo mudou totalmente. E o melhor momento, ele é hoje, porque o excelente momento foi ontem. Né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso, porque cada vez mais a gente vê empresários se mobilizando, agilizando essas consultorias contábeis, né, tributárias, enfim, como consultores como nós, consultores financeiros, para realmente melhorar o seu investimento aqui. Ótimo, show de bola, a gente vê isso, tá? Mas aí eu chego exatamente no ponto que eu quero. Só que tua presença aqui, né, a tua colocação aqui, ela é um novo passo no novo cenário, que é sair do investimento no Brasil, que a gente já sabe que tem coisas boas, bolsas e boas coisas, ok, mas que ele ainda nos deixa muito suscetível às gripes do governo e economia. É isso aí que eu ia falar. E é isso que eu quero perguntar para ti, assim, cara, como nós levamos esse empresário para um outro patamar, uma outra blindagem patrimonial, uma outra dolarização na sua carteira, na sua estratégia? Hoje em dia, Alex, já é muito mais facilitado, né? Eu acredito que alguns anos atrás, assim como tu citou o exemplo do investimento em bolsa, era muito mais trabalhoso, né? Esse tipo de investimento. A questão do investimento internacional também, da mesma forma, né? A gente, assim como teve um movimento da XP na época, a gente teve um movimento muito forte agora da Avenue, né? Que acabou avançando bastante a acessibilidade a esse tipo de investimentos. Mas hoje tem diferentes formas de fazer isso, né? Pode começar até mesmo da B3, que o investidor muitas vezes já está mais familiarizado com alguns ETFs, alguns fundos de investimentos internacionais, mas de fato, para ele estar protegido com uma moeda mais forte, ele só vai conseguir isso dando esse passo a mais diretamente na internacionalização lá fora, né? E a partir disso, hoje, um dos exemplos, né, é a própria Avenue, tem N outras corretoras aí que são direcionadas já para brasileiros, né, e acaba facilitando toda a questão da declaração do imposto de renda, que sempre é uma preocupação, né, do investidor. E também torna mais acessível, né, a questão dos investimentos no geral. A partir do momento que ele faz uma remessa de câmbio ali de forma muito simples dentro da plataforma, ele tem um mercado à disposição que ele não está restrito somente aos Estados Unidos. Né? Eu acho que o grande diferencial é que os Estados Unidos ele não dá acesso somente à economia americana, ele te dá acesso ao mundo inteiro.
Por isso que é tão importante o papel dos Estados Unidos no mundo dos investimentos. Ele é o tema central, né? Vamos dizer assim, tudo orbita praticamente os Estados Unidos em relação à questão de investimento, né? Tanto para acesso de capitais quanto para investimentos propriamente dito, não é? Com certeza, sempre foi a referência global, né? Hoje, todos os países têm a sua reserva do país, geralmente em dólar, no mercado americano. O Brasil tem cerca de 80% das reservas do Banco Central brasileiro. Em dólar. É em dólar. Imagina, se o nosso Banco Central aqui no Brasil faz isso, por que o empresário ainda não está fazendo também essa questão, né? Eu acho que é um passo que precisa ser realizado, é uma cultura que ainda precisa ser ajustada aqui no Brasil, com certeza, né? Se a gente olha para outras economias envolvidas, já é mais tradicional. Até mesmo o investidor americano que está lá com acesso ao mercado que é a potência global, ele diversifica fora, né? Ele investe em outros países. Então, acho que isso representa muito dessa importância justamente, né? Além de trazer essa proteção, como a gente mencionou ali, poxa, a crise, ela sempre vai acontecer, né? A gente tem aí, nas últimas 4 décadas aqui no Brasil, um histórico de 10 recessões aproximadamente, o que é uma a cada 4 anos. Ou seja, independente do governo, historicamente, uma recessão a gente vai vivenciar. E tu sabe, Tobias, que era o que eu ia puxar de assunto sobre justamente essa questão cultural do investimento, né? Porque se a gente for parar para pensar, na Grande Depressão de 30, o povo argentino investia mais em bolsa de valores do que o próprio norte-americano, né? E aí a gente teve o crash de 29, onde todo mundo ali teve... Por quê? Porque estourou a bolha nessa época, mas nós estamos falando aí há praticamente 100 anos atrás. Se a gente pegar há 35 anos atrás, que idade tu tem? Eu tenho 30 anos. Pois é, ele não pegou essa época da hiperinflação, onde as pessoas elas tinham a única segurança de investimento é o tal dos overnight, né? Isso. Que tu acabava buscando um investimento noturno em dólar para tu não perder o dinheiro no outro dia, né? Então, o que acontece? O advento do real, a implementação do plano real trouxe um pouco mais de segurança, mas mesmo assim ainda levou mais de 10 anos para as pessoas conseguirem ter, para o mercado, vamos dizer assim, ter aquela segurança para conseguir ter, assim, vai funcionar. Né? Não vai ser só mais um plano que talvez cá por terra, né? E nós estamos aí há quanto? 94, né? 31 anos agora. 31 anos, né? Então, e nessas 4 décadas nós tivemos aí em torno de 10 recessões. É difícil também para os empresários e para as pessoas que têm... O Brasil, ele é uma terra muito ríspida com os empresários, entende? Infelizmente. Existem grandes oportunidades também nisso, claro que sim, mas é muito complexo aqui no Brasil, né? Mas assim, nesse sentido de diversificação global e onde os ativos são disseminados em vários países e tal, e a gente consegue ter uma equidade melhor, eu vou te fazer uma pergunta. Vamos lá, investimentos aqui local, né? Vamos lá, fundo de investimento, 1.10, 1.2, né? 1.2% do, né? Enfim, mas... Bolsa a gente já consegue um pouco mais, 2 alguma coisa por mês, vamos dizer assim, pegando no linear, 3, depende, claro, tem ganhos que pode chegar bem mais que isso, mas enfim. Mas estou dando só um parâmetro, assim, né, para a pessoa pensar aqui conosco aqui. Hoje na Bolsa Americana, por exemplo, qual é a média que a gente consegue de ganhos na Bolsa Americana? Rentabilidade? Perfeito, Alex, excelente ponto. Eu vou retroceder um pouco em alguns comentários do Lucas e depois vou chegar na tua pergunta, certo? Acho que essa questão do plano real, ela é muito importante, né? A gente teve uma mudança significativa em relação à inflação da época que tu comentou, com certeza. Mas ainda assim, se a gente considerar desde o plano real em 94 até hoje, a desvalorização do real, ela chegou a mais de 80%, em alguns momentos. Então, já perdeu muito do seu poder de compra, né? E quando a gente parte para, nesse contexto de valorização do dólar, a tendência é que continue assim, porque é muito atrelado à inflação aqui no Brasil, que ela é historicamente alta, dificilmente isso vai ser mudado. E lá nos Estados Unidos a gente tem uma inflação historicamente sempre dentro de um controle, uma média mais próxima. E como a inflação aqui é maior, isso significa aí uma continuidade dessa desvalorização do real frente
Perfeito. ao dólar justamente por esse ponto, né? Então, se a gente pegar os últimos 10 anos, Alex, já entrando na tua pergunta, tá? A gente tem o CDI, que foi aproximadamente 146%, se eu não me engano, esse é o dado, tá? Acho que é mais ou menos isso. E o brasileiro, ele é muito do CDI, né? CDI alto, afinal, realmente, né? É um país de juros altos. Hoje o Brasil ele tem o segundo maior juro real do mundo, só fica atrás aí da Turquia. E quando a gente compara esse CDI de 140 e poucos em 10 anos frente ao dólar, ele se torna praticamente nulo. Ou seja, um investidor que tem investimentos em dólar, somente pela valorização do dólar ao longo desse tempo, ele já praticamente empatou com o CDI. E se ele tiver um retorno adicional, 2, 3, 4%, que é muito baixo, né? Muito conservador, é a renda fixa americana hoje, está em média ali de 4,25%, 4,5%, a taxa de juros americana, ele já está superando o rendimento do CDI. E aí, partindo um pouco mais, quando a gente fala da S&P 500, o principal índice da Bolsa Americana, a média de rentabilidade anual dele, desde o histórico, né? Todo o histórico, é 10% ao ano. Então, hoje, se o investidor fica passivo ali em S&P, sem muito trabalho, né? Dá para comprar um ETF básico ali. Ele já tem uma expectativa de rentabilidade de 10% mais dólar. E o mais dólar, por que ele é mais importante? Porque ele é uma proteção frente à inflação, justamente, né? O brasileiro adora também o IPCA mais 6, né? O famoso IPCA mais 6. A verdade é que o IPCA mais 6, ele não é tão incomum assim, né? Ele está presente aí em mais de 50% do tempo. Sempre que ele acontece, a mídia acaba inflamando um pouquinho mais, né? Mas quando a gente compara para um dólar mais 6, um dólar mais 7, um dólar mais 10, no caso do S&P, a rentabilidade ela é muito superior, porque o dólar ele é superior à média da inflação também, né? Então a gente tem uma proteção ali para o empresário, que já tem, né, os seus riscos muito concentrados no Brasil, que não é nada fácil empreender. E tem um potencial retorno maior ainda. Né? Nem um pouco, né, Alex? Nem um pouco. Nem um pouco, né? Não, e sem contar que nós ainda temos outros quesitos, né? Que acho que vale lembrar, né? Porque tu com investimentos internacionais, além de se blindar, né, patrimonialmente e tal, e se tu tiver alocado, né, em bolsa de valores americanos e tal, tu ainda consegue também visto mais fácil, tu consegue, né? Se tu resolver dali um pouco investir no mercado americano também como empresário local, tu recebe, né, anuidade fiscal, né, pelo primeiro. Então, que você tem várias coisas vários ali benefícios, né? que são bem interessantes, né? Bem interessantes. Com certeza. E assim, cara, não é desconfiar do nosso país, né? Mas a gente tem que analisar os sintomas e buscar entender que existe uma doença por trás disso aí, que todos nós estamos suscetíveis aos sintomas que o próprio país está enfrentando. Sim. Na verdade. Claro. Então, assim, no momento que tu tem patrimônio, é muito importante, cara, assim, entender o que é patrimônio, o que é liquidez de patrimônio. Porque às vezes as pessoas têm um patrimônio bem concentrado, bem grande e não tem liquidez, né? E aí, às vezes, o patrimônio acaba se tornando um problema. Por quê? Porque a manutenção desse patrimônio imobilizado... Ainda mais no imobilizado. Imobilizado acaba gerando mais problemas. Então, assim, muitas daquelas famílias que não foram preparadas, que receberam glebas de terra consideráveis e hoje, o que eu vou fazer com uma área de mato nativo, por exemplo, né? O que eu vou fazer? Vende e investe, diversifica a carteira, vai trabalhar com investimentos, né? Vai viver de renda, propriamente dita renda passiva. Mas é muito importante lembrar uma coisa, né, Lucas? Que tipo assim, isso não é um jogo... Não. Que tu pode jogar assim de qualquer jeito. Né? Nem dentro do mercado nacional. Então, assim, isso eu quero chamar a atenção, que é muito importante. Assim como a gente chama atenção ali para que as pessoas contratem bons consultores, né? Eu acho que é válido chamar a atenção que tem que contratar bons consultores financeiros também, né? Porque, cara, muita gente bota fortunas fora também se não souber trabalhar, né? Com certeza, Alex. Eu sempre faço a analogia da questão do médico ali, né? Que ele é um profissional especializado em algo. Perfeito. Então, tu não vai no médico ali e ele vai te dar atendimento para todas as especialidades. Tu não vai confiar nele, né? Se ele começar a te dar atendimento para todas as especialidades, generalista, não transmite confiança. A mesma coisa a gente fala para a vida, né? Quando a gente precisa de um suporte contábil, quando a gente precisa de um suporte financeiro, quando a gente precisa de um suporte
de investimentos, a gente não tem como ser generalista e conhecer de tudo. Então, é Perfeito. muito importante contar com o trabalho que vocês já estão fazendo aqui, né? Contar com um trabalho aí de profissionais qualificados que possam entregar justamente o melhor caminho, né? É como um guia, né? Um personal ali também. Show. O pessoal gosta muito do personal da academia, né? Mas Sim. muitas vezes, quando vai para finanças, para essa parte que é tão delicada e tão importante quanto, né? Às vezes não tem a mesma procura, né? E pro pessoal entender, assim, eu acho que uma coisa importante, a gente estava falando aqui no backstage, né? Que, tipo, eu vejo como extremamente importante a pessoa entender do que tá fazendo também, né? Entender, ela procurar, ela ler, porque hoje tu tem muito acesso. Sim. Né? Então, tipo, para que ela consiga conversar, então, com o assessor e tal, e mitigue aqueles riscos dos conflitos de interesse, né? Como é que tu enxerga isso? O conflito de interesse ele é muito presente no mercado, né? Isso é inegável. Eu entrei no modelo de consultoria justamente para evitar esse conflito, né? Hoje a gente não tem o braço amarrado com nenhuma instituição, né? Então isso já elimina aí todo tipo de conflito de interesse. A gente não é remunerado também pelas instituições, Perfeito. diferente de outros modelos. E quem remunera o consultor, né, assim como nas atuações de vocês, é o cliente. É o cliente. Então ali tem um alinhamento de interesse, né? Um ganha-ganha, é uma relação de ganha-ganha. Perfeito. Se o investidor está ganhando, se o empresário está ganhando, o consultor também vai estar ganhando em conjunto. Show. Né? Não é uma relação ali que um ganha e o outro perde, né? Como muitas vezes a gente vê no mercado. Então é muito importante hoje, sim, que o empresário, o investidor brasileiro, ele se informe, né? Ele tenha pelo menos ali um pouquinho de informação sobre todas essas questões para que ele acabe não caindo em algumas ciladas que às vezes, infelizmente, acontecem no mercado, né? Acho que o mercado hoje, a mídia, ela é tradicionalmente muito sensacionalista, né? Então, a todo momento a gente vê notícias. Quando a bolsa tá em alta, todo mundo quer comprar a bolsa. Quando a bolsa tá embaixo, ninguém Todo mundo quer vender. Todo mundo quer vender. Ou ninguém quer investir, né? O que deveria ser ao E contrário. deveria ser o contrário, né? O próprio Buffett, né, um dos maiores investidores do mundo, cita aquela frase, né, famosa ali, que é: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Isso aí. Então, isso ainda é uma cultura que precisa ser ajustada e o brasileiro ele precisa se formar melhor realmente para isso. Perfeito. Mas Muito tendo efeito suporte manada, né? profissional, Mas fica todo mundo. O brasileiro, de uma maneira geral, ele é suscetível ao efeito manada, né? Então, Sim. né? Fato, Então, de fato. acaba seguindo o caminho dos ratos, vamos dizer assim, né? Então, se todo mundo tá comprando, eu também quero comprar. Se todo mundo tá vendendo, eu também vou ter que vender, porque senão eu vou perder dinheiro, né? Então, infelizmente, é cultural. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Tobias. Hoje, falando em investimentos, toda vez que se fala em investimentos, muitas vezes a gente direciona e faz uma linkagem com grandes fortunas e grandes quantias em dinheiros, patrimônios gigantescos, né? Hoje o acesso a capital, ele está disponível para todo mundo ou somente para uma pequena fatia da população que tem isso de forma estruturada e organizada? Perfeito, Lucas. Com certeza existem alguns mitos ainda, né, sobre essa questão de investimento, seja aqui no Brasil, seja lá fora, em ambos ainda existe, né? E essa questão da acessibilidade, do volume, é um dos mitos, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que é necessário ter um capital muito maior para fazer isso, mas na verdade não. Na verdade, hoje com $500, com $100, tu já consegue abrir uma conta internacional e dar o primeiro passo, que o importante é isso, É o né? primeiro passo. É dar o primeiro passo, é conhecer um pouco mais, é contar com suporte profissional também, né? Porque muitas vezes o que acontece aqui no Brasil é o investidor querer seguir as diquinhas na internet, né? As pílulas. Todo mundo quer ganho rápido, né? Todo E, mundo na quer verdade, o hackzinho. Deixa. E na verdade aqui no mercado financeiro não existe almoço grátis, né? Então, geralmente quem busca fazer dessa forma acaba não encontrando ali o que está buscando justamente, né? Mas voltando ao tema, a acessibilidade ela é muito tranquila hoje, né? Tem N instituições que oferecem já toda uma plataforma direcionada para o brasileiro, toda em português. A declaração do IR, né, que a gente comentou ali anteriormente também, que sempre é um receio. Poxa, como que eu vou declarar meus investimentos lá fora? Hoje a declaração dessas instituições, elas já estão direcionadas para a Receita Federal Brasileira, né? Então já vem ali um relatório específico que facilita todo esse trâmite ali para entregar para o contador, depois, posteriormente, fazer essa declaração que é muito importante. Claro. Né? Para deixar de informar ali todas as movimentações.
E a acessibilidade, como eu comentei, não tem assim um valor mínimo específico, né? O importante é realmente dar o primeiro passo ali e buscar essa globalização aí na parte financeira pessoal. E uma coisa bem interessante que a gente ouviu aquela outra vez que a gente falou, né, em investimento. Como é que traz a rentabilidade desse dinheiro de volta ou uma parte para o Brasil de forma legal? Então, Alex, depende muito dali do objetivo do cliente, né, do investidor. Acredito que quando falamos de investir internacionalmente, diretamente, a gente precisa de um horizonte de prazo maior. Claro. Né? Já começa por aí. Não é um recurso que tu vai levar para tirar daqui a poucos meses, uma liquidez. Não, a liquidez ela precisa, querendo ou não, continuar aqui em real, no CDI, algo mais conservador, mais seguro, né? Mas em relação a essa questão, né, primeiramente, tu vai ter uma transação de câmbio para conversão de dólar, tu vai comprar os ativos lá fora, como tu compra hoje qualquer investimento aqui no Brasil, né? Um modelo ali é muito parecido, né, nesse sentido. E depois, quando tu quiser repatriar esse recurso, é a mesma coisa. Tu vai vender os ativos e vai fazer uma conversão de dólar para real, né? Obviamente, aí envolve ganhos de capitais, que muitas vezes tem, e impostos que devem ser pagos, né, nesse sentido. Mas daí também entra toda aquela questão do relatório ali das corretoras, que já te dão de forma mais mastigadas hoje. E hoje um profissional aí de contabilidade também já tem esse domínio, né? Ou quem não tem, vai buscar porque... É o futuro. É o futuro, exatamente. A IA tá aí pra mostrar isso pra nós, né? É verdade. E, cara, vamos lá. Tipo, hoje, vamos investir. Eu e o Lucas aqui vamos pegar e vamos investir. 10 mil cada um, vamos lá. Como é o primeiro passo? O primeiro passo é escolher uma instituição, dar preferência, né, de cada investidor e abrir a conta. Show. Vai ser uma Every, uma Nomad, Interactive Brokers, que hoje é uma das principais aí mundiais, é uma das melhores, inclusive. É claro que muitas vezes vai mudando o tipo de acessibilidade e o jeito da plataforma. Hoje, XP Internacional, BTG Internacional começaram recentemente também com essa parte, né? Então, é escolher a instituição da preferência do investidor, de fato, ali a que mais ele se identifica, que tenha melhores vantagens para ele, né? Às vezes vai ser no custo, às vezes vai ser na oferta de investimentos disponíveis, que umas tem diferente da outra, isso muda também um pouquinho. E depois que ele abrir a conta dele, ele vai fazer a transação de câmbio. Fez a transação de câmbio, é só começar ali a comprar, né? O investidor hoje que já investe em bolsa, ele compra aqui na bolsa ações da Vale, por exemplo, ele pode comprar ações da Apple lá fora diretamente. Claro que ele pode fazer isso na B3 via BDR, mas daí a gente descaracteriza, né, a questão do dolarizar, né? Ele tá em real ainda, ele tá em Brasil ainda. Isso aí. Então... Tá suscetível às nuances do mercado. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Que isso é uma dúvida particularmente minha. Mas deixa eu só concluir com ele um raciocínio. Tá, e qual investimento lá fora tu indicaria? Olha o corte. Quando a gente fala lá de investimento global, o core sempre vai ser Estados Unidos, né? O core, eu digo o coração da carteira de investimentos. Ele sempre vai ser predominantemente mercado americano, porque a gente está falando da economia de maior potência. Então, o investidor hoje ele pode começar com um ETF de S&P e já vai estar muito bem posicionado naquela média dos 10% ao ano que a gente comentou. Claro, isso é com base em dados históricos, né? Perfeito, Não estou falando que vai se repetir, mas é uma média aí que se concretizou ao longo dos anos. E já está posicionado nas maiores empresas do mundo, né? Nas Big Techs, nas Magnificent Seven, né? Então, a partir dessa exposição, ele já tem uma carteira diversificada. Hoje, o S&P está mais concentrado, né? Tem que ter esse cuidado. Então, é importante que ele seja o core da carteira, mas que o investidor busque outras diversificações. Pode optar ali por uma exposição ao segmento de saúde, que é muito fora lá forte. Muito forte lá fora. E o envelhecimento da população tem aumentado globalmente, né? Então, é um segmento que tem perspectivas futuras bem interessantes. Então, ele pode se expor ao setor de saúde ou diretamente em empresas, né? A gente tem diversos exemplos. A Pfizer, Novo Nordisk, né, farmacêuticas gigantes. Tem ETF também para se expor diretamente ao mercado. Acho que a questão do ETF ela é um ponto que muda muito, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura muito de ETF ainda, porque é um mercado que faz pouco sentido de fato no Brasil e ainda é pequeno. Agora tem aumentado um pouquinho mais, eu acredito que no futuro, como tudo que acontece nos Estados Unidos 10 anos depois acontece no Brasil, acredito que no futuro a gente vai ter um mercado maior nesse sentido, mas lá fora já é muito maior.
tem mais ETFs nos Estados Unidos do que ações listadas na Bolsa Brasileira. E lá tem ETF para todo tipo de estratégia. E os ETFs são eficientes lá, né? Assim, a gente citou o exemplo do S&P, tem Nasdaq, né? Como A gente tem um costume de desengravidar muitas palavras aqui. Para o cara que gosta, que sabe, beleza. Mas o cara que não sabe, o que é o ETF? O ETF, ele seria um fundo passivo negociado em bolsa, né? Hoje o investidor está muito habituado muitas vezes com fundos de investimentos. Vai ter fundos de investimentos que investem em renda fixa. Fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários, fundos de investimentos que investem em ações, né? É uma forma dele delegar o investimento para uma gestão profissional também, né? Dentro do gestor. Quando a gente parte para ETFs, essa gestão ela é historicamente mais passiva, por mais que tenha algumas exceções hoje em dia já também, né? Mas ela vai geralmente replicar algum indicador, ela vai andar junto com algum indicador, basicamente, né? Então, se a gente compra um ETF da S&P, ele vai andar em maior parte como o S&P anda, né? Se o S&P se valorizar 5%, vai se valorizar em média 5%, a mesma coisa numa desvalorização. E, claro, tem uma taxa ali de gestão, mas a taxa dos ETFs, principalmente lá fora, ela é muito baixa, né? Então, é uma forma de diversificar o patrimônio com um custo muito baixo. Alguns ETFs têm custo de 0,03 ao ano, 0,05 ao ano. Até porque o governo americano sempre, historicamente, investiu muito nessa disseminação, né? O povo americano investe, né? Muito, entendeu? Desde lá da vovó, entende? E hoje as crianças ganham de presente de aniversário algumas cotas de entendeu? Então, é diferente, entende? É diferente daqui. Mas legal, ficou bacana. Ficou boa a tua explicação pra galera vou pegar e vou fazer Normalmente a gente não faz isso, mas assim, indicar. Tem um filme, cara, que fala sobre o crash de 2008, que ele fala especificamente dos ETFs que apostaram contra a economia norte-americana e os caras explodiram, que é a grande jogada, acho que não me engano. O nome tem uns atores bem bons, assim, mas ele explica justamente como aconteceu o crash de 2008 e como alguns ETFs explodiram a quantidade de rentabilidade por conta do jogo contra a economia. Não sei se tu já assistiu esse certeza. É um filme que todo empresário deveria assistir. Fundamental. Então... E, cara, assim, voltando à pergunta específica, né, que eu queria fazer. Cara, hoje tem um movimento muito grande, principalmente na internet, sobre alavancagem patrimonial. A gente sabe que hoje a forma vamos dizer assim, mais fácil de tu acessar uma alavancagem é através do consórcio. Tá? Quais são os riscos inerentes e como é que funciona basicamente esse processo de alavancagem patrimonial com um consórcio hoje dentro do Brasil? O consórcio foi uma ferramenta muitas vezes mal trabalhada, né? No Brasil, como muitas outras, previdência, a gente viu a mesma coisa, seguros também, né? Tem N temas aí que a gente poderia abordar eventualmente, que a gente entraria nessa questão, que muitas vezes foram mal trabalhadas justamente pelo modelo do sistema financeiro brasileiro, né? Modelo de metas ali, que não atende o objetivo do investidor, do cliente, da pessoa ali, do empresário. Então, o consórcio, se bem utilizado, ele pode sim potencializar uma alavancagem, né? Hoje a gente tem exemplos, inclusive, dentro da consultoria, que investidores buscam um consórcio para buscar justamente a alavancagem, né? Geralmente tem um patrimônio imobilizado que não é utilizado ou que está sendo utilizado aí para moradia, né? Não vai vender, não vai transacionar esse imóvel. Ele pode deixar em garantia e hoje tem uma brecha, vamos assim dizer, dentro da regulamentação do Banco Central, que ele consegue colocar como se ele fosse utilizar o consórcio para reformar esse imóvel e recebe o recurso em conta. O que geralmente não acontece em consórcios tradicionais, que tu tem que levar o recurso ali para o vendedor, né? Para o bem que tu está adquirindo. Então, é uma forma de alavancagem, às vezes com um custo financeiro extremamente baixo, né? A gente está falando, às vezes, de custos que vão de 0,2 a 0,8 ao mês, depende daí de como a estrutura foi montada.
E hoje, com uma Selic a 15, né, tu paga essa estrutura. Se tu deixar esse dinheiro investido ali numa renda fixa, Sim. por exemplo, ainda tem um retorno adicional para pagar o consórcio e ter um rendimento incremental. Então, é uma ferramenta interessante, Lucas, se bem utilizada, bem trabalhada, mas aí a importância também de ter um profissional de confiança Para que fazer essa orientação, né? faça essa orientação da maneira mais correta possível, exatamente. Não, perfeito. Interessante. Viu? Não adianta, tem que falar com o especialista, né? Não adianta, né? Sempre, né, Alex? Em qualquer área, né? Em qualquer área. Tobias, nós estamos chegando aí ao nosso final de mais um episódio. Cara, eu quero que tu olhe para aquela câmera lá, dê a tua mensagem final, faça o teu pitch. Faça o teu pitch também. Faça o teu né? pitch, né? Como é que as pessoas te acham? Exatamente. E fica bem à vontade. Perfeito, Lucas. Então, vamos lá. Eu quero deixar uma última mensagem, né? Acredito que a gente não está aqui falando para deixar de acreditar no Brasil. A gente está falando aqui sobre a importância da gente ter uma diversificação fora, né? Para proteger justamente para a crise. Porque o fato é que a próxima crise ela virá. A dúvida é quando, né? Então, o importante é dar esse primeiro passo, começar a fazer essa internalização do patrimônio e, com certeza, né, contar com ajuda profissional para isso. Então, vou deixar aqui minhas credenciais, né? Eu hoje atuo na Guia Invest, sou um profissional certificado CFP, consultor credenciado na CVM também, que é hoje um dos órgãos que regula o mercado de capitais aqui no Brasil. E meu arroba aí no Instagram, para quem quiser acompanhar ali alguns posts nas redes sociais, é @tobias.rcamargo. Agradeço aí, pessoal, a participação. Foi um prazer estar aqui, falar de um conteúdo que eu considero tão relevante. E parabéns pelo trabalho, acho que é muito bacana que vocês estão fazendo aqui e tem um potencial gigantesco aí de levar muito conhecimento para a população. E sucesso só para vocês. Amém, irmão. Obrigado, amém. Eu te agradeço aí a tua estada aqui, foi realmente inenarrável. E você, empresário que está nos assistindo, vê se liga aí, nos chama essa fera aí, porque você precisa entender de internacionalização o mais rápido possível. Proteção Isso de em patrimônio. todos os fatores, tá? Desde blindagem patrimonial através de hold, offshore, até mesmo investimento ativo fora. Perfeito. Faz a tua finalização agora, Alex. A minha finalização? Acabei de fazer. Acabou. Acabei de fazer. Chamada. Então, Tobias, agradecemos mais uma vez. Um abraço e até a próxima. E aí, gostou do episódio? Então conta pra gente aqui nos comentários a sua opinião, ela é muito importante pra gente. E deixa um like pra entendermos o quanto você está gostando verdadeiramente, tá? E para você não ficar de fora das nossas novidades, inscreva-se no nosso canal e siga-nos nas nossas redes sociais do Café e Negócio e também do IDEX.